Mete em marcha, a gente começa a nossa live de hoje lá no Ganza App. Aliás, se você não conhece, aqui é uma rede social do cultivador, da cultivadora. Por aqui, você vai montar teu perfil e vai dividir informação, prática, manejo, plano de cultivo, tudo com a galera aqui. E já tem muita gente aqui rodando. A gente começa sempre nossas lives aqui na aba dos alunos de curso, Tico. Aqui, então, quem já adquiriu o curso, além do certificado, além do acesso vitalício, além de poder estudar a hora que quiser, também ganha essa aba aqui. Qualquer postagem já cai direto aqui pra gente toda live dar uma dica, ver ali para se inspirar, ter uma nova ideia. Então é bem bacana, né, cara? Bacaníssimo. E tem outra, né? Os professores, né, quando entram, a primeira coisa que eles veem é os alunos do curso. E é assim, ó, deixa eu ver como é que estão meus cria. E aí, né, não, Churuganja, já vai ali, a gente já faz o que a gente chama de ronda, entendeu? Já olha a galerinha do curso como tá e começa a dar aquela ajuda, né? Porque assim, ó, professor não vem com XP a mais, não. A gente tem que correr atrás da nossa e a gente minera XP tudo lá na aba do curso, Churuganja. Esse vídeo tem o oferecimento de Ganza App, Suruma Jardinagem, Flora Urbana, Flower Mind. Lembrando também que a galera do curso também tem direito a um grupo de WhatsApp ali de alunos, tá? De alunos, tem um grupo do WhatsApp de alunos do curso para a galera também fazer aquele intercâmbio ali de conhecimento e de ajuda ali. A gente começa aqui com o Ribeirói. Ele manda aqui pra gente, ó, uma planta há já 20 dias de floração, cultivando meu remédio. É isso, ó. Ele fala: salve comunidade, são 3 Banana Blaze, 2 CBD, Mazar da Dutch Passion, Flora Urbana também. O Zogorilla Microbes Pro Mix, o Jimmy 888 e depois 1555 na Vega. Na Flora ele foi pro clássico 414-8. Como eu lembro disso, lá do começo do cultivo, 10-10-10 e 414-8, né, Tico? Quanta coisa mudou desde então, né, cara? É muito legal pensar nisso, né? Quanto acessibilizou, né? Porque é interessante perceber que a evolução do cultivo caseiro, ele também significa a evolução dos insumos, da abertura do Brasil para a entrada desses insumos, né, da não criminalização do comércio desses insumos e da utilização desses insumos pelos jardineiros. Mas é tudo de sempre, só que com outros nomes, mais acessibilizado, com outros componentes, ou com alguma informação que te ajuda a chegar lá, naturalmente. Exatamente, né? E Churu, mas você vê que trabalho bem feito, né? Aqui, ó, a estrutura da planta é muito bacana, você vê que os entrenós estão bem próximos, ou seja, a tendência é formar aquele espetão. A gente também vê a aparência da folhagem muito bonita também, né? Olha lá, parece que ela tá redondinha ali no ambiente. O único VAR que eu puxo aqui, Churu, talvez essa rede Scrog aqui, ela esteja meio semi-utilizada, né? Por quê? Porque ela não está espalhando necessariamente, você vê que ela tá a maior parte dela para cima das ramificações. Então, ou baixa mais você vê, essa plantinha daqui nem tá chegando no Scrog, né? Então, fica subutilizada essa técnica, né? Você acaba não fazendo a função principal, que é espalhar e nivelar a altura delas ali, né, cara? E aí, qual é a dica, né? A dica é justamente, se as plantas não estão na mesma altura, você colocar elas na mesma altura, né? É o famoso salto alto que você faz com o tijolo que tá no fundo do seu quintal ali, da obra que o pedreiro não terminou, ele enrolou. Então, você pega lá, bota o tijolo lá, senta a planta e vai equilibrando para justamente ali no Scrog você colocar um topo ali de cada, e também não tenha pressa para colocar Scrog, né? Scrog é quando você realmente já está em condições de fazer aquele manejo, seja para floração, seja ali para depois o vegetativo, porque se ela estiver bem, se ela, por exemplo, já tiver passado pelo Scrog ali no vegetativo, aí para floração pode abrir outro Scrog e ele já vai entrar retinho, que ela já passou pelo buraquinho ali já no grau para você estender a segunda rede, inclusive. Mas, enfim, é aprendizado. Na próxima vai consertando. Agora, falando de planta, né? Uma sativazinha. Por que é sativa, né? Uma híbrida predominante sativa por causa justamente da distância aí das flores aí de um nó para o outro, né? Vai formar aquilo que a gente chama de camarão, aquele camarãozinho gordo, a lagostinha, né? Que é uma característica linda dos buds de sativa. É, tá bonita, né? É só esse ajuste mesmo com relação a... Porque aqui, Tico, por exemplo, essa planta, ó, tá inteira embaixo da rede, né, cara? Então,
esse cálcio que o Churu falou é importante, porque daí você vai nivelar a altura e espalhar na rede, né? Só esse ajuste, porque a planta tá linda, né? É esse ajuste, cara. E assim, Scrog é um instrumento para ser utilizado para dar sustentação e para aumentar a área de contato luminosa em partes essenciais da sua planta. Então, é usar para que ele serve, né? Essa técnica também aí do tijolinho, né? Que parece simples, tem muito a ver com a aula de hoje, né? Ela também vai interferir ali na qualidade e na quantidade, né? De intensidade luminosa que vai bater naquela planta que tá ali mais baixa. Dá para ver que ela tá até meio sombreada naturalmente que grande, em relação às outras. Exatamente. Então, uma subida aqui, né? A ideia sempre da rede Scrog é deixar o tapetinho tudo na mesma altura, na distribuição correta ali, né? Mas já deu para ver que, né, na próxima é esse pequeno ajuste de trabalhar um pouco esse Scrog um pouco mais cedo, né? E nivelar a altura da planta ali. Tem outra técnica, essa a gente vai passar, que é de consultoria, né? Você começar a nivelar, Churu, com uma poda se baseando na planta mais baixa, né? Tem aquela planta mais baixa, você vai lá, põe as outras do lado, faz o corte ali, o tira-clone do topo e nivela toda a altura. Caboclo, uma das nossas alunas, tá fazendo isso com maestria, né, cara? Tá lindo o jardim. É o plano de cultivo, justamente o plano de cultivo também perpassa por você saber o quê? Qual é a arquitetura final da planta. Então, sabendo qual a arquitetura que você vai ter, se você vai trabalhar, por exemplo, com 3 podas, você vai atrasar ali aquela poda, e aquela poda primeira, que é do melhor caule que tem, que é o central para tirar clone, que é muito difícil errar. Você, um clone do caule central, é muito difícil, tem que fazer muita porcaria para esse clone não pegar. Então, você tirou esse clone ali do caule central, vai conseguir já nivelar todas, salvou todos os clones. Quando for crescendo ali, justamente o broto pequeno ali, aquela gema apical, vai ficar muito mais fácil de você fazer o direcionamento ali do Scrog e dar ali aquele direcionamento que você precisa. É uma planta bonita, eu acho assim, que dos males o menor, né? Eu acho que essa questão do Scrog, claro, é uma coisa que pode ser ajustada, mas de nada adiantar o Scrog tá bonito e a planta não tá boa. Exatamente. Aqui tá do jeito certo a planta, né? E vai ter uma boa produção aí. Parabéns, meu querido. Muito bom. Aqui o Lopes Erva, uma Cherry Pie. Olha que planta bonita, hein? Uau, não tem mais informação nenhuma, mas olha, instagramável de pôster, Tico. Olha isso, cara. Rapaz, a galera tá mandando ali, fazendo do Ganzá obra de arte, porque tem hora que eu passo e eu já vi esse mano, o bicho manda muito bem mesmo. Cara, tem hora que passam umas plantas que eu falo, pô, que delícia, e que massa ver a galera nesse nível, né, participando do Ganzá, trocando, mostrando a sua experiência, aprendendo e melhorando, né? Então, mano, é massa demais ver essa comunidade truvando com gente que sabe, entendeu? É gente que sabe que tá ali, então não tem essa. Né, Churu? Aqui é outro tipo de técnica, né? Planta baixa, ó. Vamos voltar aqui o vídeo, olha lá. Olha como ela é um buquezinho, né? Então ela não passou dos 30 centímetros de altura, no entanto, ela tá repleta de inflorescência, de top buds, né? Então ela vai ter uma produção bem robusta, mesmo que não atingindo uma altura muito elevada, né, cara? E no indoor, o que é que a gente busca? A área de cobertura. A área de cobertura do cultivo no indoor tem que ser preenchida. Tem que ser preenchida com algumas exceções que a gente aprende aqui nessa live, que tudo precisa de exceções, tudo tem exceções. Às vezes, se a ambientação não estiver boa, não pode preencher toda a área do grow. Então, assim, são várias coisas que a gente vai ajustando caso a caso, mas quando tudo tá redondo, é isso mesmo, é preencher tudo e deixar bonito dessa forma. E olha aqui, Tico, o mais legal é a estrutura da planta, né? Vamos pro finalzinho do vídeo aqui, ó, que a gente vai ver, vai contar a história de toda a dinâmica arquitetônica da planta. Olha lá, ó, né? Então aqui a gente vê diversos tipos de técnica de podas, amarrações, que vai desembocar aqui numa planta arbusto, né? De baixa altitude, no entanto, com uma produção excelente, né? Muito bom aqui a produção do nosso querido aqui, mandou bem, hein? Muito, muito. Esse aluno do curso, ele tá com a produtividade excelente, né? Agora, para dar também aquele ajuste finíssimo, eu, na minha opinião, ainda vejo que ele tem um pouco de matéria verde em área escura. E se ele pudesse fazer uma poda mais de canela com barriga, chegando na, né, canela com coxa, batendo na barriga, ele pode ser que tenha uma produtividade maior nas inflorescências que estão mais expostas, mas mesmo assim, ele tá num caminho muito bom, cara. E você vê aqui,
Tico, tem a folhagem que ela não é a de lança, que ela tá encostada na inflorescência, mas você vê que, olha aqui, cara, tem resina até a ponta, ou seja, a resina tá chegando longe, né? Então, esse é um tipo de planta para extração de trima, por exemplo, sensacional, né? Então, mas eu concordo contigo, ela tá muito volumosa, né? Então, ó, algumas folhinhas aqui do centro, né? Essas folhas mais que não tem resina armazenada, é legal dar uma abertura para facilitar a luz aqui embaixo, ó, como tá bastante sombra nesses gominhos aqui de baixo, né? São técnicas aí só para você fazer essa engorda final do que você conseguiu produzir nesse vegetativo de número de ramificações, né? Então, mas Churu, tá lindo, cara. Isso aqui vai ter uma produção sensacional num pequeno espaço, né, cara? Boa genética, boa ambientação, um cultivo ali com boas práticas resulta nisso. A planta só vai produzir realmente resina se ela não tiver muito mais coisa para se preocupar. E aí, quando tá tudo ok, aí sim, aí ela fica ali esperando ali o macho, mas não tem macho não, meu irmão, não tem macho. Aí você observa que por mais que ele tenha limpado a canela, ainda tem uma linhazinha ali de uns 3 ou 4 dedos ali que dá, claro que não dá mais pra tirar, porque já tá até numa floração até boa, fica pra pipoquinha do deguste na hora da colheita. Agora solta o resto do vídeo, vai mostrar a próxima, aí você vai ver a diferença, como que eu tô falando tem sentido, ó. Essa outra já tá mais limpa, né? É um negócio um pouco, já que o Tico falou de ajuste fino, um ajuste fino de 3 dedinhos ali. É a barbinha, fazer ali a barbinha ali, né, a canela e já era. Eu quero fazer um comentário em cima dessa análise do Churuganja, mas é mais sobre o que vocês estão presenciando, para você ver a qualidade e o nível dos professores que estão fazendo os cursos, que estão na consultoria, para vocês entenderem que a gente está mexendo no ajuste fino de um aluno do curso que já está mandando bem, ou seja, sempre tem o que melhorar, porque às vezes a galera acha, Mítico, e aí eu vou dar essa letra, a galera acha que porque acertou 2 ciclos, virou o Jedi, e aí acabou, não tem mais que aprender, porque os buds tá fotogênico, cultivador sempre tem o que aprender, e quando acerta esse sempre tem o que aprender, meu irmão, fica muito melhor, e essa é a brincadeira do jogo. Exatamente, né? Mas parabéns aqui, baita experiência do Lopes, né? Mete marcha aí nesse ajuste fino mesmo, só que a gente tá falando só para melhorar sempre o próximo cultivo, né? É isso aí, galera. Se você já adquiriu o curso, basta você postar lá no Ganza App, Tico, já vai aparecer na abinha lá de aluno de curso, e toda live a gente abre um bloco aqui para dar uma olhada. E que satisfação, né, Tico? Ver que a galera, seja nos primeiros cultivos, seja uma evolução já de alguém que já cultiva faz tempo, mas faz aquele ajuste fino e melhora nas suas colheitas, né? A gente fica muito satisfeito aí com a galera, os feedbacks estão sendo muito bacana. Quem tá chegando aí, muito obrigado pela confiança, e esse material tá feito com o maior respeito e carinho, tanto pela planta quanto por você, jardineiro e jardineira. Cara, é bonito demais ver a galera elevando o nível do que a gente está trazendo, fazendo a gente ter que estudar, fazendo a gente preparar aulas melhores e colocar conteúdos mais evoluídos dentro do nosso curso, que é de quem entra também. Eu lembro exatamente quando o Bitcoin custava $133. Eu lembro, lá em 2000, bolinha quadrada, entendeu? Inventaram um negócio de uma moeda, blockchain, não sei o que, era 130 e poucos dólares. Hoje a galera tá aí, ó, né? Então, meu irmão, eu vou dizer pra vocês, tá? É o momento. Pra quem recebe terça-feira o caso do jogador aqui, mano. Vai, irmão, divide em 12, vai dar certo. Você já imaginou como seria colher as suas próprias flores? É total controle sobre o que você está consumindo, desde a semente até o momento de acender. Saber exatamente o que está na sua planta, sem surpresa, sem dependência. Mas vamos ser sinceros, né? Quem está começando fica totalmente perdido. É normal. Onde fazer? No indoor, no outdoor? Que luz usar? Como podar, quando colher, parece técnica demais. Muita gente desiste antes mesmo de tentar. Por isso que criamos o Torne-se um Grower, uma imersão online e gratuita, de 4 a 8 de agosto, onde você vai aprender de tudo, do zero, sem achismo e sem enrolação. O que você vai dominar nesses dias? O melhor tipo de cultivo para o seu espaço, sem gastar fortunas.
a montagem do setup ideal, iluminação, substrato, ventilação, a germinação, treinos e podas para plantas mais produtivas, como identificar a hora exata da colheita e secar e curar como um expert. Isso é independência, é não depender de ninguém para ter flores de qualidade, é economizar dinheiro e evitar erros que custam meses de cultivo. E o melhor, é 100% gratuito, mas o conhecimento que você vai levar não tem preço. Garanta agora sua vaga e comece essa jornada com quem já trilhou o caminho, porque quem cultiva, colhe liberdade. Prepara caderninho, prepara caneta, ou vai lá pro Ganza App para você anotar tudo por lá e não depender de papel e caneta, porque a gente começa mais uma aula aqui na Natural TV. Tico, vou mudar a tela aqui, ó. Tá contigo, meu irmão. A aula de hoje é uma maneira de encontrar um conteúdo diferente do que já tem aí, mas para principalmente pensar na prática, e não só pensar na prática os conceitos que a gente vai trazer aqui, mas também trazer algumas questões, né, de natureza científica, de onde é que vem esses conceitos, de por que esses conceitos são estudados, né? A questão da iluminação para cultivo indoor, de 2 anos para cá, virou uma temática, Churuganja, muito, como é que eu vou dizer, muito bem explorada, do ponto de vista de muito conhecimento, muita acessibilização, mas também virou um terreno de muita eucaristia, para não dizer outra coisa, né? Virou um terreno de muito gato mestre e de muita gente falando qualquer coisa sem entender o quê. A gente não vai aqui trabalhar nenhum tratado, né, com relação à iluminação, porque tem muito conteúdo aí. A gente vai em conceitos importantes que na prática vão estar influenciando ali o teu cultivo e por que esses conceitos às vezes não aparecem, né, por aí. Então a gente vai discutir um pouco isso. Muita coisa para a gente falar, mas a ideia é o seguinte, né? A gente vai falar de 2 conceitos que é o DLI e o PPFD, mas antes, por que a gente fala disso, né? A ideia é mergulhar um pouco nesses fundamentos de luz para cultivo indoor, mas assim, tentando detalhar conceito, tentando detalhar a aplicação e tentando também trazer um pouco da literatura científica que ancora o que está sendo praticado, né? E a prática disso está em 2 lugares. É importante entender que esses conceitos, eles dizem muito sobre o equipamento de iluminação, sim, mas também dizem muito sobre o plano de cultivo do cultivador e do manejo do cultivador. Ou seja, às vezes a galera acha que equipamento faz a magia, mas equipamento mal utilizado em um plano de cultivo equivocado está sendo subutilizado ou está desperdiçando energia elétrica, Churuganja. Então hoje a gente vai tentar bater um pouco nisso, né não? Bater um pouco nisso para que você faça as contas, mesmo que você seja de humanas, faça as contas de levinho ali na calculadora do seu aparelho telefônico, faça as contas para ver qual economia vai ser útil, qual economia é inútil e conseguir equilibrar dentro da lei do mínimo o melhor para você. Exato. Thiago Reis, a gente vai trazer uma questão aqui também, né, que é muito relativa a entender o seguinte, tá? A importância desse controle da luz, quando a gente fala, né, por que a gente estuda essas questões de iluminação, principalmente e essencialmente também voltadas para cultivo indoor. Quando a gente estuda isso, a gente entende, né? E aí não é que a gente entende porque viu, porque fez, não. Existem estudos estruturantes que mostram que a importância do controle da luz tem a ver muito com o rendimento que você vai ter com relação à quantidade de matéria vegetal produzida pelas plantas. E quantidade dentro dessa matéria vegetal, no caso das plantas da nossa plantinha, está incluso também o que a gente quer, que são os canabinoides, né? Esse carinha aí, que eu vou falar muito dele, o nosso querido Bruce, nosso querido professor Bugbee, né? Junto com a sua aluna de doutorado,
né, aquele da Zen, eles verificaram que esse controle preciso de luz das plantas impacta um fenômeno importantíssimo, que é o fenômeno de fotossíntese, que é justamente, né, esse motorzinho de geração de energia das plantas para produzir glicose, para produzir célula vegetal. Então, isso influencia a fotossíntese, influencia a absorção de nutrientes, influencia também, a partir dessa absorção de nutrientes, a produção de biomassa. E quando eu falo de biomassa, Churuganga e Thiago Reis, eu estou falando de estrutura da planta, estou falando de raiz, estou falando de folhas, estou falando de flores, estou falando de tricoma. Ou seja, manejar de maneira eficiente para diferentes espécies a questão luminosa, quando a gente está num cultivo com fonte, né, que não é o sol, ou seja, uma fonte que está emulando o sol, é importante porque vai maximizar e implicar em maior rendimento. Mas maior rendimento não significa só ter flores grandes, muitos tricomas. Significa também reduzir desperdícios no cultivo das plantas com essa luz artificial que a gente está implementando ali, Thiago Reis. Então, é importante entender que, para além de mais flores grandes, a gente também está falando de dinheiro, a gente está falando de eficiência, e essa conta que às vezes ninguém faz, entendeu? Exatamente, né, Tico? Porque todo mundo acha que quantos mais watts tem na iluminação, né, mais luz está entregando. E não é bem assim, né? Watts não é sinônimo de entrega iluminação de fato, né? Assim, dentro da faixa ali desejada, né? Então, a galera se equivoca muito com isso, né? Nessa questão da qualidade da luz e referente aos watts, que acha que watts é qualidade de iluminação e uma coisa não tem nada a ver com a outra, mais ou menos, né? Porque, na verdade, até tem, né? Quanto menos watts, né? E mais entrega de iluminação, mais economia no nosso bolso no final do mês. E é importante entender que essa iluminação entregue não é qualquer iluminação, porque a gente tem aí a discussão, a luminária barata, a iluminação com fita de LED, tudo é luz, né? Tudo é luz. Tudo vai ser capaz de incentivar uma planta a se desenvolver. Mas a questão é, qual é a eficiência dessa luz? Ou seja, qual é a taxa de ppfd, a taxa de partículas que fazem a planta produzir fotossíntese que aquela luz está emitindo no tempo? E qual é também o potencial de crescimento que essa luz entregue faz com que as plantas cresçam. Então tá vendo que são vários fatores que vão fazer com que esse rendimento seja um rendimento tanto de planta quanto uma economia. A questão dos watts, assim, a galera aqui da Natural TV já tá moída de saber que watt não é eficiência. Eu tô partindo do pressuposto que todo mundo já entendeu isso. Aqui a gente está falando de dentro da faixa da eficiência, como ser mais eficiente. E esses dois conceitos, DLI e ppfd, vão ser os conceitos que vão fazer com que você, de fato, faça com que esse rendimento venha a partir de estudos como o da Zen e do professor Bugby, entendeu? Então, é importante entender que a gente está falando aqui, ó, do ajuste fino dentro da ideia correta. Já não é para, né, não é para entrar na discussão do beabá de sempre. Aqui é o diferencial, é onde é que o bagulho tem a ver com a prática de aumentar rendimento. Então, ó, esses dois conceitos vão ser conceitos que vão fazer essa diferenciação entre, bom, DLI eu tô falando, vou falar de ppfd primeiro, né? ppfd eu tô falando de densidade de fluxo de fotossintéticos. O que é isso? É a quantidade de partículas capaz de fazer uma planta produzir fotossíntese, bater em determinado lugar e ficar ali. E naquele lugar vai ter aquela minha planta. Então eu vou calcular quantas partículas chegam durante o tempo naquele lugar. E aí eu vou depois integralizar esse cálculo, ou por média, ou por outro método, para entender qual é a distribuição de partículas do meu cultivo. Então ppfd é a medida de fluxo, de densidade de fótons capaz de fazer minha planta, ó, bom, vou produzir, vou crescer, vou fazer célula vegetal.
certo? Quando eu estou falando de DLI, eu estou falando da integralização, ou seja, de todo esse processo de luz que a planta recebe ao longo do dia. Eu não estou falando da quantidade de luz que chega naquele ponto. Eu estou integralizando todas as quantidades de luz ao longo do dia que chegam na planta. E esse conceito é um diferencial magnífico, porque ele depende de algumas coisas. Ele depende do ppf que a sua lâmpada está emitindo, depende do ppfd que está chegando naquele lugar que foi emitido, e está dependendo do tempo que aquele lugar ficou recebendo partícula fotossintética que faz a planta produzir fotossíntese. Então ele é um conceito que ele tem mais variáveis, Churuganja. E a partir do momento que ele tem mais variáveis, ele é um conceito que dá mais segurança para entender se aquele é um rendimento ideal ou não. O ppfd ficou muito divulgado depois de conceitos como lux, como lumens, que não serviam tanto para a gente entender qualidade. Aí, beleza, agora é o ppfd, que é o conceito importante para entender se a minha fonte luminosa é boa. O ppfd é um conceito super importante, mas o DLI tem a ver um pouco com a mão do jardineiro, tem a ver um pouco com o plano de cultivo, de como essa luz está sendo executada, como esse ppfd está sendo executado. Dá para entender essa diferenciação e essa mudança de paradigma, Churuganga? Dá para entender, né? Pelo menos a gente tenta entender. Você pode observar que quando você está ali, no caso do ppfd, é como se fosse a ferramenta, e o DLI é a maneira como você executa o trabalho com aquela ferramenta. Seria isso, Tico? Exatamente. E não só a maneira, mas a maneira que aquela execução causa de incentivo na planta. E isso tem a ver com processo metabólico, criação de estrutura, tem a ver com várias questões e tem a ver com o jardineiro entender que aquele equipamento, aquela fonte luminosa, ela tem que estar integralizada dentro de um plano de cultivo que faça ela render o máximo em DLI. Ou seja, não adianta você ter a bomba, ô Thiago Reis, veja se você concorda comigo, não adianta muito você ter a bomba de 900 watts, faz 2000 e tal no ponto central, 2000 ppfd no ponto central, se a execução dessa potência, né, de entrega luminosa na faixa EPAR não está adequado a um planejamento de DLI contínuo que faz com que a planta tenha uma absorção integral. São dois conceitos que são muito diferentes, a galera mistura, não sabe explicar e vira essa confusão. Deixa eu entender, o ppfd é importante para mim entender qual é o fluxo luminoso que está chegando ali na minha planta em cada ponto do espaço, que é o que eu quero, né? Eu quero essa uniformidade de entrega de ppfd em todos os pontos, né? Uma cobertura, e a partir do momento que eu tenho essa cobertura uniforme, né? Com o ppfd ali na medida ok, eu posso daí calcular o meu DLI da Vega, né? Por exemplo, quanto lá que eu estou fazendo com 18 horas, né? Com 6 de escuro. Então ali eu vou conseguir calcular meu DLI da Vega, né? Que vai me dar um valor ali de acordo com, né, a minha média de ppfd que eu tenho ali, sendo entregue, certo? É mais ou menos por aí. Exato. E aí, quando eu passo para fora, eu vou reduzir essa hora. Esse DLI, porque eu tá dando menos tempo, vai cair, né? É aí que eu vou te pedir para guardar essa pergunta, porque lá na frente a gente vai tratar exatamente esse caso. Porque a gente sabe, de antemão, que a planta na flora, ela, com mais luz, vai produzir mais do que a gente quer. E aí, se eu diminuo o fotoperíodo, eu estou diminuindo a entrega de luz ao longo do tempo. Eu estou diminuindo a integralização de energia fotossintética para essa planta ao longo do tempo. Como é que eu faço na flora para diminuir a quantidade de luz ao longo do tempo, mas aumentar a quantidade de fótons que chegam integral no tempo? Tá aí que entender DLI é importante, tá aí que essa aula vai trabalhar hoje. Pra gente chegar aí, Thiago Reis, vem comigo pra galera entender um pouco melhor a questão do ppfd, porque isso tem a ver com o entendimento de ppfd, tá? Quando a gente tá falando de ppfd, na real a gente tá falando de
intensidade. Quando a gente mede o PPFD, seja com fotômetro, né, seja com um equipamento específico ou utilizando, né, ali uma emulação do seu celular, a gente está medindo a intensidade daquela fonte. Ou seja, quanto está emitindo naquela faixa EPAR, né? Essa faixa é a faixa capaz de fazer com que uma planta faça fotossíntese. Então, por isso que a gente mede essencialmente essa faixa. Ah, Churuganja, mas o sol, ele emite só essa faixa? Não, o sol está emitindo uma porradaria de um monte de outras coisas e nós, meros humanos, a partir do momento que a gente pesquisa, né, que a gente tenta entender como a planta entende a luz, que já é diferente de nós, a gente consegue, a partir de inferência, perceber que uma parte só daquilo pode ser o mínimo, mas o sol está entregando muito mais, e a gente tem que fazer ainda muito estudo para entender essa interação da radiação solar com os seres vivos, incluindo as plantas, tá? Mas o que a gente pode entender, de fato, um dos principais trabalhos do professor Bug em 2016, né, é um estudo que mostra exatamente isso. Como que o PPFD define se a planta está recebendo energia suficiente no momento certo? Ele faz esse estudo e verifica que essa intensidade luminosa tem uma faixa específica e faz com que a planta ela se desenvolva com esse mínimo, mas o sol está entregando muito mais. Mas quando a gente fala de PPFD, a gente está medindo a entrega nessa faixa. E esse PPFD é um conceito que a gente tem que entender como um conceito dinâmico, porque hoje a gente avalia a intensidade da faixa EPAR, e antes era faixa PAR. Só que à medida que a gente vai fazendo estudos e verificando que outras radiações fazem influência nas plantas, essa faixa vai aumentando e a gente consegue emular com alguns tipos de fonte coisas diferentes. Por isso que hora e meia a gente está passando aí e vê aqueles grows, né, na gringa, com luz diferente para tentar ver se estimula, luz por baixo, luz pelo lado, luz que gira. Então é justamente tentando emular e estudar outras radiações nessa interação. Então PPFD é um conceito dinâmico, ou seja, essa faixa que mede intensidade, ela pode variar a partir do momento que os estudos de interação radiação-planta evoluem. Eu tô falando muito difícil, como é que tá isso, galera? Vai me dar um feedback aí, porque eu fui a fundo nessa aula aqui para trazer o melhor conteúdo pra galera. E deixa o like aí também, que eu não vou ficar falando sem like, não. Deixar o like, né? Tá top demais, assim. Tico, então eu posso pensar, então, que o PPFD, de uma certa forma, vai medir, de alguma maneira, a velocidade de crescimento da planta ali, a altura do LED, como é que isso funciona? Ou é o DLI? Como que é essa distinção? O PPFD está totalmente relacionado à fonte e a capacidade de entrega luminosa na faixa EPAR daquela fonte. Não tem nada a ver ainda com a interação com a planta. Quando a gente expande interação por planta, a gente já vai estar falando de DLI, que aí é o tempo que a planta fica exposta àquele PPFD, né? Então, aquela grade de PPFD. Essa é a diferença. Você não estava no começo da aula, perdeu essa explicaçãozinha que eu dei lá, mas eu dou de novo para você, porque você mas até bom para quem chegou junto comigo, assim, né? Então, a gente pode entender que o PPFD vai mostrar aquela luz por segundo e o DLI vai mostrar aquela luz que a planta vai receber ao longo do dia, mais ou menos isso? Ao longo de um tempo. E esse tempo você vai definir, entendeu? Em tempo de horas de luz ligada, né? Olha que legal, porque a fonte tem que estar ligada para eu entender isso. Galera, se tiver falando grego, a bancada me ajuda, mas aqui a gente está querendo botar a discussão no outro nível, entendeu? Puxar essa galera para a galera poder entender. Então a gente tem que entender que o PPFD, ela nada mais é do que a integralização de vários pontos de entrega de radiação, ou seja, o PPFD ele é formado por essa faixa EPAR, que tem radiação sendo entregue nessa faixa, tem radiação sendo entregue nessa faixa, radiação sendo entregue nessa, ou seja, eu tenho vários PPFDs
somados, integralizando nesse PPFD aqui. Eu tenho o PPFD dessa faixa aqui, mais o PPFD dessa faixa, mais o dessa, mais o dessa, mais o dessa. Ah, mas o que acontece quando eu tô com um painel que não entrega faixa EPAR? Eu tô entregando só uma parte desse PPFD e não todo. Então, por isso que fica essa confusão. Aí eu acho uma confusão, é uma questão de opinião, não é mais os estudos que estão falando isso. Fica uma confusão de que, mas funciona, olha minhas plantas como crescem. Elas crescem, só que você não está entregando toda a possibilidade de absorção de radiação para ela desenvolver célula mais rápido ou alguns tipos de células que são mais incentivadas por alguma faixa ou outra dessa, entende? Essa é a diferença. Fala. O que eu posso dizer, então, é o seguinte, que toda essa iluminação comum que a gente usa, de LED, né, de doméstico que a gente usa para botar na casa, ela é full espectro, né? Só que ela não tem a entrega de como esse gráfico, né? O gráfico é diferente, né? Com quantidades, né? Vamos supor, uma lâmpada aqui de casa que é um pouco mais branca, ela vai estar ali mais puxada, vamos dizer, para o azul, né? E aquela lâmpada mais fria, mais puxada para o amarelo. Quer dizer que o pico desse gráfico vai estar saltado nessa faixa da morna ou fria, e o resto vai estar muito inferior em comparação com esse gráfico aqui, que seria o ideal, vamos dizer assim, das iluminações. Quase tudo certo, menos entender que essa lâmpada normal, convencional, ela é full espectro. Ela só é uma lâmpada, uma fonte luminosa, só é full espectro se ela entregar toda a faixa EPAR. No caso, full espectro para cultivo, né? Full espectro para cultivo. O que muda é a intensidade. Exatamente. Então pode ser que ela seja full espectro, mas pode ser que dentro da faixa EPAR ela não entregue nada. Aí ela já não é full espectro, entende? Então eu digo que ela pode até entregar mais, vamos supor, uma faixa aqui, né? Vamos supor que nem esse azul, né? A segunda coluninha, ela entrega que nem essa daí. Só que as outras coluninhas tá bem lá embaixo. Isso. Até entrega um pouquinho, mas é insignificante perto de uma lâmpada, de uma luminária específica, né? Perfeito, entendi a tua pergunta. Sim, ela pode ser full espectro, mas ela não vai entregar na intensidade daquela radiação necessária para fazer aquele buster, né? Aquilo que os estudos mostram. Então, a densidade ideal desses fótons, né, vão estar muito influenciadas pelo grau da radiação, ou seja, ela vai de 400 a 700 nanômetros, né, por segundo sendo medido naquela área. E aí mostra também que o PPFD vai ser entendido como correto, não só a partir da quantidade de partículas que chega, mas a partir também de que tipos de partículas que chegam. Temos que entender o seguinte, né? Não adianta eu entregar 2000 ppfd só de uma parte, entendeu? Ou com intensidade maior em uma parte. Eu tenho que entregar o máximo de todas as partes para que aquilo seja de fato eficiente. Por isso que essa informação do PPFD, às vezes, ela é insuficiente. Incompleta. Porque eu sei que ela pode entregar 5.000 ppfd, mas ela pode estar entregando 5.000 ppfd só de uma faixa. E você tá gostando do vídeo? Se tiver gostando, não esquece, deixa aquele like que legaliza. E antes da gente continuar esse conteúdo, só quero te dar um aviso muito importante para você que tá buscando aí o habeas corpus, o HC, e tá na dúvida de como proceder. Doutora, o que é o HC? Então, o habeas corpus preventivo, ele é um remédio constitucional que garante a liberdade em casos atípicos, como é o caso do cultivo de cannabis, para que as pessoas elas não sofram constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção e de porte do seu medicamento. Mais ou menos quem que pode recorrer ao HC? O habeas corpus, ele é um remédio disponível para todos, assim como a cannabis. Então, é necessário que as pessoas que estejam interessadas em entrar com esse tipo de processo para garantir o seu cultivo legal, elas estejam munidas aí das documentações necessárias. Então, o habeas corpus é para todos. É isso aí, galera. Então, se você está buscando tirar o HC, mas não conseguiu ainda, a gente vai te deixar um link do nosso acolhimento aqui, onde você vai conseguir todo um direcionamento da documentação e do processo passo a passo. Então, ó, o link tá na descrição. Se você quiser saber mais, é só colar. Tamo junto. Salve, comunidade! Eu vim aqui compartilhar com vocês a minha alegria
eu consegui o meu HC. Agora eu vou plantar meu medicamento em casa, né, com segurança e tranquilidade. Agradecer ao trabalho lindo dessa galera que realmente possibilita, né, a gente ter esse acesso, né? Porque, como vocês podem ver, eu não sou nenhum playboy, né? Olha aí, minha casa é simples, sou uma pessoa simples, não tenho um poder aquisitivo alto. E graças a esse projeto social, hoje saiu o meu HC depois. Então, acredita no projeto, é de verdade, dá certo. O ideal seria que não precisasse, mas infelizmente hoje é o caminho mais seguro, né? O ideal seria que todos tivessem acesso, né? Mas é isso aí, né? Conversa com o advogado, seja sincero, né? E faça o que é certo, né? Use o seu medicamento, né? Conforme o recomendado pelo seu médico, prescritor. Então, muito obrigado a todos vocês e um forte abraço. Tamo junto. Valeu, Natural TV. É nóis. Ô, Tico, mas agora eu fiquei com outra dúvida do DLI propriamente com essa comparação, né? Vamos dizer, então, eu posso entender, então, que DLI vai ser meio que esse equilíbrio entre a intensidade e a duração da luz, vamos supor. Porque você pode ter um PPFD baixo, mas um DLI alto se o tempo de luz for longo. Ou você pode ter um PPFD alto, mas um DLI baixo se a luz ficou acesa há pouco tempo. Eu posso entender dessa forma, assim? Com certeza. E é isso que a gente vai aprender a calcular na segunda parte da aula. É justamente isso. Boa. Porque o que eu quero que a galera entenda agora é entender que PPFD pode ser PPFD alto, mas pode ser PPFD ineficiente. Ou seja, porque PPFD está medindo a quantidade de fótons fotossintéticos naquelas faixas EPAR. Mas mesmo isso, mesmo essa informação pode ser insuficiente se eu não sei o tipo de radiação que está constituindo aquela quantidade de fótons que está chegando. Pode ser 2.000 só dessa faixa. Ou seja, é bom porque é muito, mas não é dentro do espectro ideal, entendeu? Então, por isso que... Ô, Tico, agora então, com a luz do sol, vamos supor, então, o DLI ele pode variar com a estação do ano, se estiver nublado, clima ruim, isso vai variar também, então. Vai variar porque varia a intensidade de fótons que chega. Ah, legal, boa. Sacou? Boa. Tá abrindo, hein? Toda fonte luminosa é um imenso chuveiro de fótons. Então, quando passa uma nuvem, é como se passasse algo ali que vai filtrar, né, um pouco dessa intensidade. Dispersar. Ô, Tico, então, para mim, é importante entender o PPFD e conhecer esse gráfico de espectros na hora, então, de eu escolher meu painel. Anota, porque painel com PPFD alto é importante você saber do que. Ponto. É PPFD alto de qual radiação? É isso que eu quero que você anote para entender de fato o que é o PPFD na prática para você adquirir o seu painel, entendeu? Porque o PPFD pode ser o PPFD de qualquer faixa de radiação, inclusive fora dessa faixa EPAR. Por isso que ter uma procedência, né, de chip, saber o datasheet que está utilizando, entender como é que as coisas são montadas, né, e ver se aquela entrega de fato dentro do que precisa, não é só olhar o número do PPFD, compreenderam? A dinâmica, mas muda um pouco a relação. Fala, Natural. Não, é porque a gente tem tido bastante caso, por exemplo, lá na oficina, nessa questão da quantidade de PPFD na planta em cada estágio, né? Ele fala, não vou usar meu LED em 100%, porque com 60% já está chegando 1.500 PPFD e tal. Então, isso abre um pouco, né, esse leque de possibilidades dentro da tua dinâmica do dia a dia, de horas de luz e tudo mais, né? Claro, aí hoje a gente vai aprender a usar aquele negócio, né? Vamos aprender a usar aquele negócio que gira, que diminui e aumenta a intensidade, né? E vamos também ver outras formas de fazer a mesma coisa que aquele negócio com mais eficiência. Fala, Rei. Vamos aprender a torcer o dimmer, não é o dimmer, hein, galera? É o dimmer, torcer o dimmer. Quando a gente está falando de PPFD, então, para ficar bem claro, a gente está falando
tem dois conceitos que se atrelam, né? Tem um conceito que também é muito trazido, que é o PPF. O PPF é a quantidade de fótons e a qualidade desses fótons. Quando eu digo qualidade, não é bom ou ruim, é a radiação, né? Então o PPF tá dizendo sobre a fonte. O PPFD está dizendo sobre como a fonte entrega num ponto, ok? Então, essas duas diferenciações. No PPFD eu estou falando de densidade de fluxo, no PPF eu estou falando de densidade de emissão, ok? Eu estou falando de quanto que emite. Então, são conceitos que também aparecem nos dados específicos de painéis, que às vezes a galera confunde também, né? Então, às vezes, um painel está emitindo um PPF gigante, mas quando vai se medir, quando chega, ele pode diminuir. Então é importante entender isso, porque quando chega é o PPFD, é o fluxo num ponto. Esse painel pode estar espalhando essas partículas de uma maneira mais abrangente, por exemplo, e diminuindo nos pontos específicos. Pode acontecer. Então, essas duas diferenças. Vamos entender o PPF, né? As partículas, uma fonte, funcionando como um chuveiro. Que quanto mais, né, eu consigo emitir partículas, mais partículas vão chegar em diferentes pontos do meu cultivo e também incidir em cima da minha planta. Fala, Thiago Reis, você está com cara, a gente vai falar. Eu estou com uma dúvida nessa questão do PPF aí. Esse PPF, ele está restrito a um único espectro de luz ou ele considera também todos os espectros em conjunto? O PPF pode ser medido tanto o PPF numa faixa, da mesma maneira que o PPFD. Pode ser medido numa faixa ou pode ser medido a soma de todos os PPFs. Então, ou seja, a capacidade daquela fonte emitir em cada uma dessas faixas. Né? Então, isso dá uma mudada. Da mesma maneira, a gente pode medir o PPFD de cada tipo, né, de partícula, ou seja, de cada faixa do espectro. Também dá. Ou dá para medir um PPFD total, ou seja, de todas as partículas daquele espectro, e que ele é a soma, entende? Então, o PPFD global vai ser sempre a soma do PPFD que chega de cada uma dessas faixas. A mesma coisa o PPF. O PPF global vai ser a soma de todos os PPFs emitidos. Era isso? Show de bola. Show de bola. Show. Top, tá? Então, cara, tem vários estudos, a galera da Universidade de Utah, né, a galera lá do professor Doug, um monte de gente na Dinamarca, muita pesquisa de base para poder construir esses conceitos e fazer essas análises, tá? Então, é importante entender isso. Quando a gente está medindo em PPFD, a gente também vê a questão dessas grades, né? Então, quando o pessoal está lá montando, né, documentação de painel, uma das documentações importantes são essas grades de PPFD, que geralmente, né, querem dizer a quantidade de fótons fotossintéticos que caem em cada ponto, né, de um cultivo determinado por uma área, certo? Mas, às vezes, essas informações elas são incompletas, que é que tipo de, né, que faixa de radiação está sendo emitida. Então, sempre tem que olhar aquele negócio, que a gente já fala há mais de 4 anos. Tem que olhar o tal do datasheet. Não adianta só achar que esse quadradinho com esses numerozinhos é de fato o que está sendo entregue. Tem que olhar o tipo de chip, tem que ter garantia que aquele chip que está sendo anunciado é aquele chip mesmo. Então, são questões importantes para se olhar, porque colocar... Você pode achar que está entregando uma coisa e não está, né, Tico? É que nem usar equipamento de calibrar, por exemplo, EC e pH e está descalibrado o negócio. Então, você já parte de um ponto errado e é claro que daí, a partir daí, teu plano de cultivo vai por água abaixo, porque você está se baseando em cálculos errados, né? Está se baseando em fonte errada. E aí, depois você vai ter uma planta com rendimento fraco e vai achar que é fertilizante, e vai achar que é você que não sabe, e vai desistir do cultivo, né? Ou vai, sei lá, ficar frustrado. Então é importante entender esses conceitos para saber comprar e saber conversar com o vendedor, saber conversar com, né, com quem está ali com aquele produto tentando te convencer. Mas assim, entender que lá no vendedor lá tem um gráfico, né, e uma tabela não é o suficiente para você entender o que está sendo passado ali. O que eu quero que a galera saia é sobre isso, entendeu?
para a gente poder aprofundar um pouco melhor esses conceitos. Tá? Beleza, PPFD meteu marcha, era isso aqui, né? Quando a gente tá falando de DLI, né, a gente tem o estudo da nossa queridíssima, né, amiga do professor Bugby também, mas a nossa querida Massa, tá? A nossa querida Massa, ela vai fazer um estudo muito voltado ali para o crescimento, né, de lettuce, né? As lettuces são os alfaces, e trabalhando com hidroponia, Thiago Reis, e testando e verificando a questão do desenvolvimento, né, de matéria dos alfaces e o fluxo de desenvolvimento de matéria dos alfaces relacionados à qualidade, intensidade e PPFD emitido pelas fontes. Então ela plantou alface para dedéu para justamente fazer essas comparações. E ela começou a perceber, fala, querido. Desculpa, mas você não pode ficar falando alface, não, tem que falar lactuca sativa. Lactuca sativa, que é uma sativa também, né? Não pode ser nome popular, não, velho. Eu só parei de eu vou brincar aqui com a nossa plantinha. É nossa querida, né? Nossa querida plantinha. Então, o conceito, né, de DLI foi verificado bastante, né, a partir desses estudos da Massa, que ela realizou, né, focado no alface, mas também depois o estudo dela gerou para vários outros tipos de hortaliça. Mas o que ela fez, né? Ela realizou experimentos controlados, né? Gente, fazer ciência é fazer experimento, né? Mas de maneira controlada, verificada, analisada, tabelada. Isso é fazer ciência, porque às vezes a galera faz 3 cultivos em casa e aí diz que é ciência, né? Não, ciência é tabular, organizar, seguir um método, validar esse método e aí, beleza, faz a ciência, né? Verifica, analisa. Então ela pegou vários tipos de hortaliça, né, em várias estufas, e aí o que ela fez? Ela variou o DLI. E o que ela entendeu por DLI? Ela variou a quantidade de fótons naquela faixa fotossintética que bateu nesses alfaces durante um tempo, durante horas. Então ela ficou variando. Primeiro eu vou medir com uma quantidade de PPFD batendo 18 horas por dia. Depois vou medir com essa mesma quantidade de PPFD, só que batendo 16 horas, e foi diminuindo. E ela fez o mesmo, aumentou o PPFD, só que diminuiu as horas, e começou a fazer essas análises. E ela começou a variando o DLI e medindo o crescimento da área foliar, né, tanto da floração quanto, né, da vega dessas plantas. Ela foi verificando o aumento de biomassa, ela foi tabulando o aumento de biomassa e fazendo esse cruzamento. Quanto de biomassa aumentou, com quanto tempo de luz e com quanto tempo de intensidade de PPFD, né, na quantidade, na faixa específica. Tá vendo que ela usou 3 variáveis. O tempo, Churuganga, usou a variável de massa, de biomassa da planta, calculada a partir da área, e usou o PPFD como outra variável. São 3 variáveis de estudo e de análise em diferentes hortaliças, em diferentes tempos, com métodos passíveis de recuperação. Isso é ciência, Churuganga. Isso é ciência. A ciência tem que ser comprovada com os testes. E quem não acreditar nos testes, faça os seus testes e faça o seu paper. É assim que funciona, e tá lindo esse slide, pessoal. Os paperzinhos aí na cara da sociedade Natural Mystic. É top, né, Tico? Pelo que eu tô entendendo, então, a gente, né, disso que você falou, eu posso pensar, então, o PPFD, a gente vai entender ele para ajustar tanto a altura do LED, quanto entender a força dessa faixa par que essa luz tem. E o DLI vai ser esse controle total dessa energia que está sendo despendida pela lâmpada nesse período de tempo, né, ali conforme você vai estipulando. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso, indo para isso, só que eu ainda vou colocar uma pitada a mais. A pitada do DLI, a sacada para ficar fácil é, eu vou integralizar, eu vou entender a somatória de PPFD entregue ao longo de uma faixa de tempo e vou verificar o aumento da biomassa daquela planta a partir disso. Só que quando eu estou inserindo essa variável tempo, eu não estou mais só dependendo do equipamento, entende?
Eu não estou dependendo só da fonte e nem só do equipamento. Eu estou dependendo do plano de cultivo do cultivador. E aí, quando a nossa querida Massa, junto com os colegas dela, estudaram diferentes hortaliças, o que ela fez? Modelou diferentes planos de cultivo para diferentes hortaliças para maximizar a absorção luminosa e ter o máximo de rendimento com menos consumo de energia. Vocês estão entendendo onde é que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando em outro patamar. Isso aqui eu estou falando de ciência básica, aplicada, transformada em tecnologia, incentivando o desenvolvimento da produção. É outra, né? Não é eu brincando de 6 plantas e testando. Não, eu estou ali no ajuste fino, metendo marcha. Para várias hortaliças eu vou ter diagramações diferentes dessas 3 faixas. Isso tem a ver com o plano de cultivo. Entendeu? O segredo o segredo do DLI funcionar no seu cultivo é você entender o seu plano de cultivo e olhar para o seu manejo. É isso que eu tô falando. Galera, já se prepara, porque isso com certeza vai virar módulo de curso em breve, então já não perde esse tempo. Tico, pra gente, eu não sei se eu vou atropelar aqui o slide, se vai ter na pós, mas eu queria entender agora como que a gente usa esses dados, agora que a gente conseguiu distinguir o DLI do PPFD, como que a gente usaria isso na prática dentro do nosso cultivo, cara? Tá aqui na Tromas que Ganjo. Tá aqui, tá na mão. Parece que a gente tá combinado, mas não tá, porque eu não deixei ninguém ver essa aula. Tá? Não vi. Eu não deixei ninguém ver essa aula. Caraca, esse time aqui joga redondo, hein, mano? Tá aqui, ó, tá aqui. Como é que calcula o DLI? Ele é uma junção de 3 variáveis. Ele é um cálculo, eu consigo calcular. E aí agora a nota é o print. Tira o print disso aí para você anotar o cálculo do seu DLI. Né? O que você vai estar trabalhando no DLI? Você vai estar trabalhando com o PPFD, né? Seja o PPFD num ponto específico, seja a média do PPFD de distribuição, ou seja, do ponto central, você vai ter que definir. Você calcula de um ponto específico, ou você calcula a média para você ter uma noção do todo, ou você escolhe um ponto e calcula daquele ponto. Então, essa decisão você tem que tomar. E aí, você vai pegar o tempo de luz ligada, que aí você tem que fazer aquela continha. Se ficou 18 horas ligado, você vai calcular 18 vezes 3.600 segundos, que aí vai dar a quantidade de tempo em segundos que ficou ligado. Beleza, né? Você pode fazer uma conversão disso, né? E você vai ter ali o seu DLI, que ele vai ser dado em mols por metro quadrado por dia, ou mols por metro quadrado por hora, se você fizer uma conversão, ou mols por metro quadrado, segundo ao quadrado, né? Por segundo. Varia, depende de como você quer essa conta. Você quer por dia, por hora, por segundo, por ano? Você também pode, é só você calcular a quantidade de horas, né, que ficou ligada ao longo do tempo e a quantidade de PPFD que está sendo emitido, seja num ponto, seja médio, ou seja, né, a soma de todos, ou montar uma grade de DLI. Você pode montar da mesma maneira que tem a grade de PPFD, você pode montar a grade de DLI, e tá aí o segredo. Isso aqui é para curso, mas eu vou falar aqui. Tá aí o segredo, você montar a partir da grade de PPFD, a grade de DLI do seu cultivo. Aí sim você vai estar conseguindo maximizar alguma coisa. Entendeu? Porque aí você está falando da entrega de PPFD, né, ao longo do tempo, para que ela planta, para que ela cresça, para que ela seja efetiva. Fala, Thiago Reis. Então, o mais indicado seria ter uma cobertura de PPFD uniforme, ou seja, o que eu estou medindo no centro é o que eu tenho que medir nas bordas, para aí sim eu ter essa minha média, e eu chegar nessa conta de, por exemplo, 32 DLI, né, 32,4 DLI na minha vega. Mas e aí, quando eu for para a flora, que eu vou tirar 6 horas disso daí e vou ter só 12? Aí é que eu vou te dizer, Thiago Reis, eu vou te dizer o seguinte, antes de te dizer isso,
Você tá apressadinho, o Thiago Reis tá desde o começo da aula querendo chegar no final da aula. É que a gente não viu a apresentação, a gente tá ansioso. Umas gotinhas de CBD, preciso de umas gotinhas de CBD. Ó, toma um CBD que eu vou diferenciar esses dois conceitos, mas para fazer isso de maneira eficiente, eu vou trazer o estudo, né, da Nemali e do Nemali e do Van Yasser, né? Um é da Universidade de Utah, o outro é da Universidade da Dinamarca. Eles trabalharam em parceria, estudando a planta begônia, né? Então, eles identificaram que, assim, as plantas com alto PPFD, mas com DLI diferentes, ou seja, eu tenho vários cultivos. Olha o estudo dos caras que eu achei interessante de trazer para nós, né? E tem a ver um pouco com isso que o Thiago falou. Quando eu estou relacionando DLI com biomassa, eles verificaram o seguinte, que plantas com PPFD igual, mas com DLI diferente, não ganharam o mesmo peso no final. Ou seja, a fonte não significou o resultado final, porque o DLI implementado em diferentes cultivos da begônia deu peso final diferente, né? O estudo mostrou também que a gente garante biomassa consistente não só se aumentar a luz instantânea, mas essa luz instantânea aumentada, ou seja, essa luz ideal aumentada, ela tem que ter um período de tempo funcionando de maneira adequada para estar aumentando a produção de biomassa. Parece óbvio, mas não é dito por aí. Não, entendeu? Isso é novíssimo. Não é dito por aí. Então, esses estudos vão justamente nesse fluxo, no fluxo de entender que, às vezes, você, tem que comprar, eu vou chegar agora, começar a discutir se você quer discutir, Rei. Eu tô precisando aumentar a intensidade luminosa das minhas plantas, né? Porque, vai entrar na flora e eu não tenho um painel novo. O que eu posso fazer? Eu posso mexer no DLI, porque a planta precisa dormir, dormir, entre aspas, a planta não dorme, né? Mas ela precisa fazer o metabolismo, né, de escuro e precisa fazer o metabolismo de claro. Isso precisa funcionar ao longo do tempo. Como é que eu ajusto isso? Posso ajustar de algumas maneiras, aumentando a quantidade de PPFD que chega, e aí eu posso fazer algumas manobras para isso, ou colocar mais luz, mas se eu não tenho dinheiro, Thiago Reis, o que eu faço? Posso aumentar o meu dimmer, que eu estou aumentando na teoria, né, a minha intensidade de PPFD, posso também baixar a minha fonte luminosa. Não custou nada. Não custou R$1 a mais você baixar a sua fonte luminosa até o momento que a planta tá dizendo ali, não tô gostando desse calorzinho que tá vindo, tô no meu limite, né? Então é importante deixar claro isso, porque às vezes, tem que aumentar na flora, compra mais lâmpada. Porra, mas a galera tá quebrada, vai ficar caro comprar lâmpada, entendeu? Então tem algumas maneiras, e esses caras provaram isso na prática, como o Churuganja. Vários cultivos de begônia, diferentes planos de cultivo, diferentes organizações dessa iluminação, Churuganja. Tabulado, relatado, analisado. Paper, entendeu? Ciência. Dados, tem que ter dados. Com números, a gente não tem como discutir. Número é número. O máximo que você pode fazer, Tico, é dizer que os números estão errados. Mas você discutir com números sem ter outros números para colocar ali, não tem como. Mas muito mais que os números, são as análises. Porque número por número a gente inventa, né? Mas as análises feitas dos números captados a partir de um método, a partir, né, de eficiência, muda muita coisa. Chico, antes de você ir para a próxima, cara, eu acho que essa aula aqui abre muita mente, porque cai naquele ajuste fino que a gente fala, ou seja, o que a gente só olhava PPFD, agora abre um leque de possibilidades para você rever todo esse conceito em cada fase. Chico, eu vou voltar mais um pouco, porque eu acho que é bacana, fazendo uma conta, vamos dizer assim, numa parada clássica mesmo, né? Vamos dizer que eu tenho um LED e eu medi lá, ele entrega. Primeiro eu vou puxar aqui a pergunta do iFood, ele pergunta assim, ó,
Porque ele fala lá, né? O painel tem o PPFD, não tem uniforme, porque nas bordas, dependendo do tamanho do teu grow, vai ter um PPFD menor nas bordas ali. Então, primeira pergunta, Tico, para medir o PPFD geral, eu posso pegar cada parte do meu espaço de cultivo, medir o PPFD em cada uma delas e depois fazer uma média disso e trabalhar com esse número? Pode fazer essa média, mas você tem que entender que o DLI calculado é o DLI médio e não é o DLI real, vamos dizer assim. É importante. Mas como base eu consigo já ter pelo menos uma noção, né? Uma média. Você vai estar trabalhando com valores médios, né? Quando você monta um mapa de DLI, da mesma maneira que você monta um mapa de PPFD, você tem mais exatidão de DLI e aí você tem uma coisa, que isso aqui é também para curso, mas eu vou dizer aqui, né? Você tem o cálculo da área útil a partir do DLI do seu cultivo. Isso muda, galera, porque você vai ter uma zona quente, que eu vou dizer quente, mas uma zona útil, uma zona de máximo grau de eficiência de emissão de fotoemissores. Galera, plano de cultivo. Eu tô falando de iluminação, mas com foco em melhorar o teu cultivo. É diferente de falar iluminação por falar, Thiago Reis, entendeu? É falar de iluminação para definir área útil do teu cultivo, área eficiente e área não eficiente, mas pode ser eficiente para algumas genéticas e para outras nem tanto. Então você pode montar o mapa de cultivo a partir desse planejamento de DLI, a partir das genéticas. Eu cruzei 4 dados. Meu irmão, eu tô na eficiência, entendeu? Eu tô rendendo. Então, no caso prático que eles estudaram, né, eles sugerem o seguinte, ó, que o cultivador consiga ajustar ali, em média, a partir, dependendo do painel, né, de 10 a 30 centímetros de diferença, você vai ter um ajuste possível, né, dessa elevação do painel. Seja com dimmer ou sem dimmer, tanto faz, você pode trabalhar. Por isso que a galera às vezes na oficina pergunta, mas eu boto a 100%, eu boto a 100% o tempo inteiro e ajusto na altura, porque eu trabalho com DLI um pouco maior desde o início, tá certo? Mas ainda não precisa, se você quer economizar energia, você pode deixar ali o painel no lugar certo, né, no lugar de sempre, e só mexer ali naquele teu dimmer. Beleza, de que você está mexendo? Está mexendo na entrega, está mexendo na entrega no tempo, então você está atuando nesse DLI. É isso que é importante entender. Mas você pode fazer as duas coisas, tanto mexer no dimmer, como também mexer ali na altura. E aí você, por exemplo, com um painel numa porcentagem de entrega menor, você, para aumentar, você não precisa de fato aumentar o dimmer. Você pode baixar a planta e depois ir aumentando a planta, não, baixar o painel e depois ir aumentando o dimmer. Aí você está economizando energia de fato, se de fato aquele dimmer está mexendo. A partir de hoje, para o cultivador da comunidade, é questão de plano de cultivo. Você pode planejar o manejo da sua iluminação para você ter eficiência no seu cultivo. Anota isso que você vai estar em outro lugar, paizão. Primeiro eu vou trazer o DLI, não ideal, mas o DLI é mínimo, importante, a partir de estudos, né, para strains automáticas, né? Strains automáticas, elas vão ser aquelas que vão aguentar autoflowers ou aquelas de ciclo contínuo, Churuganja, vão ser aquelas que aguentam ciclos de 18 a 24 horas, né, de luz total. Ela não precisa de nada para estimular a sua flora, ela precisa só de ter condições ideais que não dependem do fotoperíodo. E aí, né, estudos de eficiência, tá, galera? Então vão circular ali que essa iluminação pode variar entre 18 e 24, direto, pode ser... Pode, né? Mas tem coisas metabólicas da planta que só acontecem na fase do escuro. Mas se a história for entregar mais, você vai deixar 24, você vai aumentar o DLI, porque o DLI está totalmente vinculado à questão do tempo. Mas existe um metabolismo da fase escura que é importantíssimo também para as automáticas, né? E aí o professor Doug vai recomendar DLI entre 25
e 40 na fase de flora, para ela florir bem, sem se estressar. Lembrando que a luz pode ser um fator de estresse nas automáticas. Uma luz excessiva, uma luz desregulada, uma luz fora, pode fazer com que aquela automática, Churuganja, fique parecendo umas que aparecem ali no Ganza App, as naniquinhas, entendeu? Às vezes é a questão de DLI equivocado. Ah, eu tô com tudo certo, mas o que fez ela florir? O que mais a gente pega é isso, né? Fez ela florir, às vezes, é o DLI errado. Às vezes a planta tá tudo certo, o grow tá tudo certo, mas o DLI foi errado, ela floriu. A galera às vezes lava a mão e acha, comprei o melhor painel do mundo com PPFD Power, tá aqui o gráfico, tá aqui o mapa, pronto. Cultivador, meu amor, meu querido, se você não usar esse equipamento fodástico bem, o resultado pode não ser o que você espera, porque o DLI tem a ver com o seu uso do equipamento e não sobre o equipamento que você comprou. E às vezes o fabricante, ele também não como é que eu vou dizer, responsável pelo seu uso. Então é a mesma coisa de você entregar uma arma para alguém que não sabe atirar. Entendeu? Então, entender sobre DLI é saber atirar com essa bazuca que você está adquirindo aí no seu painel, entendeu? Então, isso é importante. Bom, mas para as automáticas, galera, trouxe aqui um parâmetro a partir de estudo. Aí agora vamos para as fotos periódicas, o Thiago Reis, você que estava principalmente na fase vegetativa. Na fase vegetativa, para a nossa planta, né, a gente vai ter ali a questão de ela ter que ter, né, no mínimo 18 horas de luz para se manter no fotoperíodo vegetativo. Então isso já é um parâmetro que a gente tem que levar como consideração. O PPFD por exemplo, que vai entregar uma faixa de crescimento de biomassa, tá? Razoável, vai ser esse PPFD de 300 a 600, que isso eu tô tirando lá das informações do estudo da massa, porque ela faz os estudos lá com a Letuce, né, com a nossa querida alface, que é prima da nossa sativa, né, em algum nível, né, e também tem estudos feitos com lúpulo, que também é prima da nossa querida, né, e já tem estudos feitos com a nossa querida, entre 300 e 600, com DLI de 20 a 35, entendeu? Mais que isso, beleza, pode ser que se aumente o potencial de fotossíntese da sua planta, mas pode ser que ela chegue no limite e ela não faça mais do que ela consegue, e aí você está desperdiçando luz. Então aqui a gente está entregando uma faixa ideal comparando com outros estudos que é diferente. E agora eu vou mostrar para a galera como é que mede essas coisas, né? Boa! Como é que se mede isso, né? Então, quando a gente está falando de PPFD, a gente está falando dos medidores quânticos, né? Que não é nenhum equipamento da NASA, né? Mas é um equipamento que está medindo a onda, né? Ali a intensidade luminosa naquela faixa específica, entregando o número naquele ponto. Esse equipamento sempre vai olhar para o ponto onde ele está sendo medido. Então, se você vai fazer um cálculo do teu espaço, você tem que montar o teu mapa na altura da copa das plantas para de fato entender que PPFD está chegando ali, né? Tem esses equipamentos que são os medidores quânticos, né? Específicos para isso, né? E tem aí alguns aplicativos, né, que fazem uma emulação desse processo e te entrega ali um número aproximado com um erro, né, que não é o erro desses equipamentos específicos, é um erro um pouco maior, mas dá ali para você de maneira caseira ter uma média, não é o ideal, mas dá para você ter ali um valor de referência para poder estar validando, né? Esses caras estão medindo o PPFD em cada ponto e a partir deles vocês podem montar ali a sua grade de PPFD ou calcular a sua grade de DLI. Então, a grade de DLI, ela é calculada, tá vendo? E ela é calculada a partir do seu planejamento de cultivo, muito vinculado à questão do seu fotoperíodo e da sua altura ou intensidade do seu painel. Sua mão que define o DLI, isso é que é importante deixar claro, né? É o seu equipamento, mas a sua mão também define o DLI. E aí também existem algumas calculadoras, né? A Universidade de Utah, por exemplo, o grupo de pesquisa tem uma calculadora de DLI lá, ela tá em inglês, mas depois cola lá no Ganza App que eu vou botar o link lá pra galera poder
ver essa calculadora. Ali você vai entregar os dados, né, de PPFD, o tempo em horas, e ele vai ficar calculando para você. Se você entregar um PPFD médio, né, você vai ter o DLI médio. Se você entregar o PPFD em cada ponto, você vai ter o DLI em cada ponto. E aí você pode montar você mesmo o seu esquadro, né, seu mapa de DLI do cultivo, e aí ter clareza aonde o seu cultivo é eficiente ou não, meus queridos. É disso que eu tô falando, tá? Tudo isso daqui, o Natural Mystic Ganja, a questão é a galera entender que tem base nesses estudos. Então, vamos discutir luz, vamos discutir DLI, vamos ler pelo menos esses 4 estudos que para mim são os estudos fundamentais dessa discussão de PPFD, DLI, desenvolvimento, né, de plantas. São 4 estudos para começar. Tem muitos outros, já tem estudo brasileiro rolando, então tem muita coisa rolando aí. Pode meter marcha, que é dali que a gente pega, Natural Mystic Ganja. É isso aí, galera. Pô, acho que vale o like aí, né? Muito conteúdo que aprofunda bastante e é aquela coisa que a gente sempre vê, né? Você sabia que aí, ó, 90% dos problemas no cultivo vão começar por onde você sequer está enxergando. Então a gente viu iluminação errada, DLI desregulado, PPFD inadequado. Esse simples desequilíbrio nesse fotoperíodo pode destruir meses e meses de trabalho sem você nem saber por quê. E aí, quantas vezes as suas plantas pareciam saudáveis, mas lá no ambiente de cultivo, um problema silencioso já estava condenando a tua colheita. Então, se você já perdeu planta sem nem sequer entender o motivo, esse conhecimento é para você, Tico. E aí anota, porque o Tico vai dar esse direcionamento, cara. Galera, assim, ó, 3 coisinhas específicas, importantes, que você precisa sair dessa aula de iluminação, tá? É entender, a luz, galera, é o motor da planta. Se o DLI e o PPFD não estão corretos, cara, sinto muito, suas plantas não vão expressar todo aquele potencial, você não vai ter todo aquele rendimento. Você vai ter algum rendimento, mas não todo aquele, ou seja, você pode melhorar, tá? Outra coisa, galera, erros na iluminação agora, no período vegetativo, no início da planta, implica em colheita fraca depois. Isso são os estudos que estão mostrando, não é a gente que está dizendo. E aí o que você não mede pode arruinar meses de esforços que você teve ao longo do seu cultivo. Outra coisa é falta de conhecimento, dinheiro jogado fora, energia elétrica, lâmpada, fertilizante, cara, tudo desperdiçado por não dominar o conceito, mas principalmente a prática da iluminação para cultivo indoor, que é de maneira ideal, gera muito resultado, meus queridos, gera muito resultado, Churu. Exato, Tico. Então, você que está assistindo a gente, você precisa evitar esses problemas fazendo o quê? Aplicando tudo que você aprendeu na live de hoje, evoluindo seu conhecimento com o curso Cultivando Seu Remédio. Não importa se você está começando agora, se você já tem experiência, o curso ele foi feito para pessoas iniciantes que querem acertar desde o primeiro ciclo, sem perder o tempo, sem perder dinheiro. Também os growers, os cultivadores intermediários que desejam dominar as técnicas avançadas de iluminação, do DLI, do PPFD, e também esse curso foi feito para quem busca independência. Chega de depender de erva ruim do mercado ilegal, Natural. Aí, Churu, vou te falar, aí a gente pergunta que fica, né? É caro investir nisso? E aí vou te dizer, você vai ter essa bancada inteira, mais de 6 profissionais aí de anos de experiência, e aí o maior erro vai ser achar que é muito para dominar esse conhecimento que vai te libertar, te levar para outro patamar, para outra filosofia de vida. Então pensa, ó, quanto que você já gastou energia mal aproveitada por iluminação errada, quantas colheitas que já ficaram abaixo do potencial por falta do controle de fotoperíodo ou do DLI, que você nem sabia que existia, pô. Esse curso aqui não é gasto, galera, é investimento feito com carinho, feito com respeito pela planta e por você. Ele se paga já no primeiro ciclo, a gente garante, ó, o acesso vitalício vai acabar. Estamos fazendo chamada, a gente viu hoje na live alguém que comprou por 149. Daqui um ano vai ter muito conteúdo aí. Mas, ó, Tico, Churu, veja isso como um conselho, cara. A decisão é tua. É isso. A decisão é sua, a decisão é sua. E se você não adquirir hoje, o que você vai continuar naquela vida em que acontecendo o quê? Perdendo tempo.
perdendo dinheiro, perdendo colheita, abaixo do potencial, gastos com energia com painéis que não estão te entregando o que deveriam perante o consumo que estão fazendo, vai ficando para trás, porque você vai perder o acesso vitalício, esse preço está acabando, vamos sobrecarregar o servidor da Ganzá com acesso vitalício, vem para o curso. E se você não adquirir o curso, você vai ficar sem o respaldo legal, porque o certificado profissionalizante, ele pode ser crucial no seu processo futuro de HC. Sim, galera, ó, o negócio é o seguinte, porque você ganha, cara, se você entrar com a gente hoje, ó, vai dominar esses conceitos de iluminação, porque lá tem aulas e aulas específicas sobre isso, tá? Vai dominar técnicas avançadas, vai dominar o seu autossustento, que é importantíssimo, vai ter o certificado, galera, a gente tá trabalhando e mostrando, setembro tá aí, vai abrir o mercado, e se assim não tiver o certificado, não vai estar qualificado para entrar nesse mercado de trabalho. Então, ó, além de tudo, acesso vitalício que também não vai ter mais, atualizações grátis, inclusive módulo de hidroponia já tá on, né? Já tá on, módulo de hidroponia. Além do módulo de hidroponia, tem outros módulos, é infinito. A gente vai trabalhar sempre para deixar esse conteúdo mais valorizado, né? Porque a gente quer que ele fique mais valorizado e quem tá comprando agora tá tendo valorizado, né? O que tá subindo agora de hidroponia vão ser 26 aulas só de hidroponia, galera. Então, não perde essa chance aí. Aí, ó, eu vou perguntar, né, Tico, o que você vai escolher, né, cara? Você vai continuar no escuro, perdendo colheita, queimando dinheiro ali com iluminação errada, ou você vai garantir tua mudança concreta hoje, dominando luz, economizando energia, colhendo muito mais no final do processo? O link tá aqui, o resto tá na tua mão, é com você, não perde essa chance aí, vem pra essa família, amanhã já pode ser tarde, Churuga, já vambora, hein? Por que eu vou voltar? Vamos ver. Ó, esse aí nem a gente viu ainda direito, hein? Ó. É aula de hidroponia, tá? A aula de hidroponia é uma das 26 aulas que está subindo agora. Vai ter 26 aulas disso, hein? Do que uma simples técnica de cultivo. É uma filosofia de produção agrícola que se baseia na arte de cultivar plantas sem a necessidade de solo. Nesse método inovador, as plantas não extraem seus nutrientes da terra, mas sim de uma solução nutritiva cuidadosamente preparada. Essa solução é, em essência, olha o que a gente está vendo aí, tropa, com todos os elementos minerais essenciais para o desenvolvimento vegetal, como o nitrogênio, o fósforo, potássio, cálcio, magnésio e os outros micronutrientes. A magia da hidroponia reside na forma como essa solução é entregue. Ela é fornecida diretamente às raízes da planta, que podem estar suspensas no ar, em contato direto com a solução ou ancoradas em meio inerte. Esse meio, que não contribui com nutrientes, pode ser argila expandida, fibra de coco, Tico, chega, né? rocha, perlita ou vermiculita, mais um pouquinho servindo ainda. apenas como Vou suporte físico. Vou pular, ó. Pra galera ver, ó. Olha aí, ó. Francis Bacon. Ó. Francis Bacon, my friend. Não é do Fiofó, não. O renomado filósofo inglês Francis Bacon, em sua obra Silvarum, descreveu experimentos e a possibilidade de cultivar plantas em água e materiais inertes. Embora não tenha cunhado o termo hidroponia, suas observações antecipadas. Vamos entender história, vamos entender tudo, galera. Olha aí, ó. A hidroponia contribui significativamente vários módulos, do impacto ambiental 26 ao eliminar o paulada, solo. são 26 aulas assim, e o esgotamento 26 aulas de um conteúdo. Além né? disso, a necessidade gente se orgulha muito de fazer com gente extremamente qualificada, com uma produção muito bem feita, especialmente para você que está aqui na comunidade. E eu vou dizer, galera, vai acabar esse preço porque é outro patamar, é outro game, é um lugar muito diferenciado a partir de quem entende com prática, controle de praga, controle de doença, entendeu? Na prática, ainda tem essa galera toda aqui da bancada lá no Ganzá App te dando suporte, análise do seu cultivo ao vivo. Meu irmão, pode procurar, aí não tem, e nesse valor você nunca vai achar. Então, ó, teu momento é agora, teu momento é agora. A galera tá aí, ó, fazendo gelinho,
né? Fazendo gelinho e vendo a live, esse barulhinho é bom demais, as pedrinhas batendo, e tricoma. Elas falam, bem, hein? Elas falam. Que maravilha, galera. Vamos dar uma olhada, né? Vamos começar por esse aqui mesmo, porque chamou a atenção do Dunga, meu primeiro gelinho. Aí, ó, vai aparecendo fantástico aqui. Tiagão, 160 gramas de trimas congeladas da Tandy, uma técnica boa também, né? Principalmente aquela planta que tá muito tricomada, aquelas folhas de açúcar estão bem resinadas. Você vai lá fazer a trima, separa esse material, porque sai uma boa extração também, né, cara? Cara, exatamente. É uma das extrações prediletas da galera, né? Porque é só água e gelo, ou seja, a melhor forma ali de você conservar tanto os terpenos como os próprios canabinoides nesse processo de extração, mantendo da sua forma mais íntegra e pura. Pelo contrário, no que falam por aí, essa é a forma mais limpa, né, e mais correta, né, no meu ponto de vista, né, de você obter a matéria-prima para sim você fazer o seu óleo. Até se você quiser dar aquela prensada aí, para quem gosta do prensadinho, mas eu gosto desse prensadinho posterior a esse processo, para justamente deixar ele mais limpo, purificado, de uma forma bem simples, né, que é só espremer, para poder fazer minha diluição e ter aquela minha medicação de alta qualidade, que seria uma fortuna se eu tivesse que importar isso ou adquirir isso em empresas dentro do Brasil. Exato. E dá para fazer em casa, só você ter um ajuste. Cada extração vai demandar um tipo de procedimento, um tipo de cuidado, né? Então, é bacana entender isso, mas acho que o que fica das extrações, Tico, é as possibilidades de consumo diversificadas, de você extrair da planta o que de fato importa, termos medicinais ali, e poder ter, né, vias de acesso de várias formas, do próprio extrato, do óleo desse extrato, diluições mais controladas ali para o teu tratamento. Então, é muito eficiente, né, cara? Aqui, ó. Aqui é o do caranguejo. Eu curto colher assim, com as folhas amarelas, assim que secar fica de boa para degustar. Muita gente se preocupa, né, Tiagão? Vai vendo a planta ali no seu alto grau de desenvolvimento começar um amarelamento, né? E aí a gente tem que só analisar qual que é o período que esse amarelamento está acontecendo. Se já for de, né, sexta semana em diante, quinta, sexta semana, já é um processo normal dela estar se consumindo. A preocupação mesmo é se está no começo de flora e ela já começa a dar esse sinal de amarelamento, né? Cara, é o que a gente chama de senescência, né? Assim, o final da maturação ali da planta, é a questão que a gente fala de reduzir, né, a disponibilidade de nutrientes para ela, para que ela possa consumir, né, esse açúcar, esses nutrientes que ela já absorveu e armazenou pelo seu sistema, né? Então, e quando isso começa a ocorrer, começa a dar essa aparência, né, de uma deficiência, principalmente saudável, né? Porque a gente pode ver que ela tá vindo de uma forma uniforme, sem nenhum ponto de necrose, né? Um aqui, outro lá, nas bordas, né, natural? Olha, mano, lindo, velho. Merece você deixar aí, mano, uns 5 estrelas aí, pode avaliar, deixar o saldo natural. Não tem problema não, que se merece. Top, né, cara? Top. O Improvisa abriu aqui. Abriu enquete, ó. Outra alternativa aqui também do Guns App, você pode abrir as enquetes. E ele perguntou aqui, ó, vira pôster? Qual foto vira pôster? Olha, vamos ver, a 1 ou a 2? Essa aqui já virava pra mim pôster, com certeza. Olha isso, ó. E a outra? Ah, nossa. É 2 pôster aqui, mas qual que eu voto agora? Deixa eu ver, cara. Puta, tá difícil o rolê aqui, ó. Ah, mas eu vou na 1. Eu vou na 1 mostrando a grandeza do espeto bem trabalhado. Mete marcha aqui, ó. Né, tá bem resinada, né, Michi? Olha, tá branquinha, cara. Tá linda. Top, né? Humano, 24K automática, segunda semana. Vou levar só as 2 automáticas. Por enquanto, tô usando uma QB 120 watts, LM301B. E na fora, vou colocar mais uma QB. Tô levando com o substrato vivo da Organolab, vaso de feltro de 10 litros, curtido 2 meses. É isso aí, né? Automática, aquela história, a gente sempre recomenda você já colocar no vaso definitivo para ela não ter nenhum grau de estresse, mesmo que seja mínimo, né? E meter marcha ali. Ele usa, Tiagão, uma argila expandida em cima. Isso aqui eu acho que é a ideia de segurar um pouco a umidade, né, cara? E a cobertura também funciona muito, né? Cara, funciona muito bem. E tá vindo, Tico, é isso, né? Segunda semana,
tem que ver como que tá essa alimentação, mas a planta tá vindo, agora é só reparar quanto que ela vai crescendo de semana para semana. A gente quer uma rapidez aí de crescimento da automática sempre. Cara, automática você quer tudo de maneira ideal, mas não se esqueça do DLI que você aprendeu hoje na aula. Porque se você deixou tudo ideal e não equalizou o DLI ideal para essa automática, ela vai ficar nanica. Ai, mas aí depois vai lá na rede social dizer: ai, eu não planto automática porque sempre dá ruim. Não, é porque você não equalizou tudo, incluindo o DLI, para dar certo. É isso que eu tenho para falar para vocês, entendeu? Não discrimine uma planta que pode ter planejamentos de cultivo importantíssimos só porque você não sabe fazer. Falei, Churuganja, falei. Falou, porque o que acontece? A galera às vezes acha, beleza, se você sabe que tem procedência a genética, você vai ter que procurar o que é que tá causando. Mas meu cultivo tá redondo, passei na checklist. Hoje o Tico mostrou que tem outra checklist que você vai poder fazer para identificar o problema, porque pode vir de vários lugares, inclusive da iluminação. Então, antes de hatear as automáticas, veja se você também não deixou a desejar ali no seu cultivo. Exatamente, né? Eu só vou abrir um VAR aqui, que eu não sei porquê, do bom e velho umidificador dentro do grow com plantas vindo de semente, né? Galera, é outro ponto, a gente sempre toca nisso, mas parece que é uma obsessão, que é um equipamento a mais ali no grow, né? Parece que tem uma fixação sobre isso. Gente, o umidificador só vai ser recomendável para clonagem. Se você tem um espaço de clonagem, mete marcha aí nesse equipamento. Fora isso, a planta veio de semente, a planta já veio de clone enraizada, acabou essa necessidade de você manter esse entorno muito úmido, né? Então você está, às vezes, dificultando ali a transpiração da planta e está prejudicando esse ambiente com uma umidade excessiva. Umidade baixa, ruim, é só para baixo de 30% numa constância muito grande, né? Então, não precisa desse equipamento na maioria das vezes, Tiagão. Cara, não precisa, cara. É uma coisa que realmente a galera tenta, né? A questão de controlar o VPD sempre é com o umidificador, né? Só que, galera, vem de comprar um umidificador, pensa num desumidificador, tá? Eu vou dar essa dica. Você quer comprar um equipamentozinho ali, ó, vende umidificador, compre o desumidificador, porque o seu umidificador do seu cultivo é a sua planta. Tá? Assim, ó, eu só vou dizer isso ao vivo agora, é a última vez que a bancada vai dizer isso sobre esse equipamento. A partir de agora, quer ver todo mundo aprender? A partir de agora, a gente só vai dizer isso lá no curso, que já tá dito lá, né? A bomba funciona, ó, a planta funciona como uma bomba d'água, né? Se você olhar a planta do ponto de vista funcional, sistêmico, ela é um organismo que tira a água do substrato e joga a água para fora. É isso que a planta faz, ela já é um umidificador, entendeu? Então, se você bota mais um umidificador, você tá deixando as coisas muito parecidas, ela não vai estar com vontade de perder água. Vai ter mais água fora do que dentro dela, ela não vai perder água por osmose. Gente, umidificador, é a última vez que a gente diz aqui ao vivo na bancada, umidificador é para clonar, quando a planta não consegue funcionar como uma bomba, quando ela não tem raiz. Raiz, exatamente. E ó, dá para ver o jatinho ali, né? Fica em cima dessa plantinha de baixo. Pô, você tá dificultando aqui, é como se tivesse chuvoso, clima chuvoso o tempo inteiro, né? Então você imagina como que a planta vai reagir a essa ambientação, né? Então você tá estressando ali, no fim das contas, né? E ela acaba... Churu, fora que o vaso vai demorar mais para secar, e demorando mais para secar, você diminui a quantidade de rega e, consequentemente, diminui a alimentação dela, né? A gente não quer nem que a planta fique secando muito rápido, porque se a gente tiver que estar regando toda hora, porque a gente não calculou exatamente a densidade do nosso substrato e o tamanho ali da nossa mídia de cultivo, mas a gente também não quer que ela fique sem puxar essa água, né, cara? Ela tem que puxar essa água, porque puxando essa água que ela faz fotossíntese, desenvolve ali a sua matéria vegetal, puxa os nutrientes para poder trabalhar e se desenvolver. Então é esse meio termo, né? Essa lei do mínimo, Thiago Reis, que eu tô com esse negócio na cabeça, e o Thiago Reis, olha,
com esse negócio de lei do mínimo. É tanta aula, pessoal, nesse canal, que até a gente que é aqui da bancada, né, Natural? A gente às vezes está preparando uma aula e lembra de uma aula do ano passado, de 2 anos atrás, que falou de outra coisa, e você fica fazendo aquelas ligações, né? De como as coisas a gente vai procurando evoluir e relembrar, né? Porque conhecimento nada mais é, pessoal, do que memória. Conhecimento é memória, e aqui nesse canal você adquire muita memória, porque é quantos vídeos que já tem aqui, naturalmente, mais ou menos? 1.700 já, bateu 1.700. Estamos para bater 1.800 vídeos. São 1990 e já alguma coisa, 91, 92. É louco, cara. Nossa, é muita coisa, hein? Caminhada não é à toa, não, galera. Não estamos aqui de brincadeira nem passagem. É isso, ó. A gente vai para a Growbiarra do Jardineiro, redondinha. Ele optou também por aquele reflexivo lá que a gente falou no começo, né? Se fosse um branco é mais eficiente ali, mas ele fala aqui, ó, família, meu espaço é e bem limitado. De altura tem só 95 centímetros. E aí ele é obrigado a trabalhar com essas técnicas, né? Tem que dividir o espaço com vaso, LED e a planta. Substrato orgânico, tá de Carolina aí, da esquerda para a direita, ele fala as genéticas aqui. E ó, tá trabalhando no Super Cropping e Tiagão, no Scrog, né? Desculpa. Tiagão, você vê que não aumentou a altura, né? Se ele não tivesse feito nada, essa planta já estaria batendo nessa limitação de altura que ele tem, batendo no LED já. Então, o que ele tem? Alguns centímetros para trabalhar a planta. Então, ele vai rebaixar mesmo até no limite, né, cara? Exatamente. É usar o máximo da horizontalidade, né? Do metro quadrado que ele tem disponível, né, para ocupar, para poder, quando isso ocorrer, ele conseguir flipar e fazer o tapetinho, né, cara? Fazer aquele mar verde, né? Só que não é um SOG, é um Scrog, né? Porque ele tá usando a telinha, 2 plantinhas dentro das 4 linhas, né? Certinho, bonitão, já tem 2 ali vindo na sequência, parando ali, né? Nos manejos, né, de poda, de uma torção ali, uma amarra. Fechando o espaço provavelmente para levar para floração, né? Então tá fazendo um trabalho aqui impecável. Churu, baixo tamanho, né? Você vê aqui, ele não tá usando quase nada de espaço, mas mesmo assim ele vai conseguir ter um desenvolvimento, né? E nesse tapetinho ele vai ter esse melhor custo-benefício aí, cara, da luz com a produção nesse pequeno espaço, né? E ele tá procurando, né, na medida do possível, dentro das suas condições ali, que não é porque não tá na Growbiarra que as técnicas de cultivo não podem ser executadas ali com o máximo de precisão possível que o ambiente ali suporta. Então tá fazendo as armadilhas amarelas, que muitas vezes precisa mesmo, para ser o seu bioindicador. Tá on, tá metendo marcha, tá numa distância pequena, que é o que ele pode, né? Ou seja, tá entregando o DLI máximo. Tem que ficar de olho na temperatura, não sabemos como é que tá, mas se tiver dentro da temperatura ideal, tá ótimo. Mas assim, a planta fala. Mas como é que... Dica de curso, hoje tá foda. Como é que a planta fala quando ela tá entrando na bolha de calor do nosso painel? Ela fala apresentando o fenômeno de folhas em garras. Ela vai começar a esturricar, vai começar a se deformar, porque ela quer fugir dessa bolha de calor que tá fazendo mal para ela. Mas ali, ó, dá para ver que ela tá, ó, venha, me dê, papai. Me dê. Comprar, guardar, transportar é crime no Brasil, ou seja, o usuário não pode... Com adubo de informação, trazendo as notícias da fase de floração. Metendo uma marcha mil, fazendo a revolução. Substrato é bem tratado e fertiliza a missão. Se ajuda pra dar um balão, papo reto avançado não é fake não. Pirata Mambembe, Natural TV Marchando e a Ganzar, aplicativos, planta vida e bolos os planos. Indicação ativa, feminina, sem simila, com respaldo da Anvisa, legaliza nossa trilha atrás do bom, pode crer da medicina que consagra e tempera os terpenos dessa rima. Mamona na esquina, mamona no barzinho, você faz nossas vidas. Mamona da galera. A cabeça da galera. Calma, gente. Calma, gente. Calma, gente. Calma, gente. Legalize e vem, legalize e vem, legalize e vem.
ambição. Força demais que carrega a responsa, liberta a planta da proibição. Comunidade segue se formando, essa raiz tem nome natural. Mystic ganja pra todo o universo, anunciando a marcha final. Legalize e vem, legalize e vem, legalize e vem. Dicas de outdoor, vai com churu. Iluminação, vem de Ganzá. Que solo eu uso, é o Rafa Suru. Tem consultoria, então chama no VAR. A rede dos growers, Ganzá PP. E no low stress, liga o Pedrão. Alporquia, o Thiago Reis. Hidroponia e extração. Na dúvida sempre questione. Te acalma que a doutora Amanda responde. Ainda está preocupado, então programou todo o aprendizado. O Tico já disse anota, que a aula de hoje tá valendo nota. Não sabe o que é fachepar, vai estudar. Legalize e vem, legalize e vem, legalize e vem. O medo é esse de uma planta. Vai ver que é só porque não conhece mesmo, né? Mas daí se não conhece, não fala nada, pô, só ouve. Vem. Método de tratamento alternativo, terapêutico só um momento. Umas gotas do óleo pra acalmar, um peguinha pra transcender, desopilar. Com tanta informação disponível, o que é que tá faltando para regulamentar? Mudar a sabedoria ancestral fica em perigo. Imagine a caminhada até legalizar, mas não aguento mais. Por isso eu busco os aliados da agricultura, da paz sagaz. Ter contato com a planta todo dia auxilia a busca do pão nosso de cada dia mais. Então plante, colha, perpetue a filosofia, gere a vida, observe a resina. O cheiro que acende a esperança vem do gosto que promove a mudança para mais além. Concreta, alerta, desperta e despreza aquele agente que atrasa e lesa. Desinformação não tem mais vez, nossa alma é o argumento contra a estupidez. Bora comunidade Grower Maker, é nós que legaliza, só vem, marcha. Plante, colha, 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 perpetue a filosofia, gere a vida, observe a resina. O cheiro que acende a esperança vem do gosto que promove a mudança para mais além. Concreta, alerta, desperta e despreza aquele agente que atrapalha e lesa. Desinformação não tem mais vez, nossa alma é o argumento contra a estupidez. Legalize já, Rastafari, Selassie.